Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez, a gente vai falar um pouco sobre as novas revelações que foram feitas no mangá. Como sabemos, a magia de união agora foi enfim apresentada no último capítulo publicado 281 e os próximos capítulos agora já vão mostrar o Asta com muito mais poder do que antes. Muitas alterações serão feitas agora no poder de Asta e como ele utiliza a antimagia. Muitas mudanças e também, obviamente, muito mais poder. E a gente vai ver isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, em Black Clover sempre temos novas revelações no mangá. Ainda mais agora que estamos em um momento de muita evolução com muitos novos poderes surgindo. E com essas revelações, muitas novas dúvidas também surgem. E a gente vai falar sobre elas aqui no vídeo de hoje. E a primeira pergunta é do Fred Lima. O Asta vai ter uma nova espada da magia de união? E eu pessoalmente acredito que não, afinal as espadas de antimagia não vêm necessariamente da antimagia. Na verdade, como sabemos, cada espada teve um contato imediato com o poder da antimagia em algum momento, e com este contato, um único contato, já foi o suficiente para transformar em uma espada de antimagia. A primeira já estava no Grimório, a segunda já estava corrompida pela antimagia, aparentemente quando o Asta tocou, foi pelo menos o que o mangá indicou pra gente, o anime também. Depois disso a gente teve a terceira espada do Lich, que ela não estava corrompida porque ele estava utilizando, o usuário original estava usando aquele poder, e então naquele momento ela estava pertencendo à magia de espadas, mas quando ela entrou no Grimório de antimagia, ela já se tornou uma espada de antimagia, o que ela já deveria ser, porque provavelmente todas as espadas do Lich que permaneceram depois que ele virou um Lorde Demônio, devem ter sido corrompidas pela antimagia quando a antimagia nasceu. Então essa terceira espada teria voltado a ser uma espada de antimagia, mas a quarta, como sabemos, pertencia ao Capitão Yami, mas no momento que passou a pertencer a Asta, e que ele a tocou com o seu braço, que agora era um braço demoníaco, e assim, já era realmente o dono da antimagia, ela se tornou uma espada de antimagia. Resumindo, a magia de união traria uma nova espada, a não ser que fosse uma espada 100% formada com antimagia. Mas qualquer espada que o Asta utilize, que ele deseje transformar numa espada de antimagia, se tornaria uma espada de antimagia. O Asta simplesmente pode criar qualquer espada quando ele desejar. Basta ele querer ter o seu poder, e quando ele ver uma utilidade para uma nova espada, ele simplesmente transformaria. Assim como também, a gente sabe que ele é quem dá os nomes para as espadas. A próxima pergunta é do Alan Leão. Quantos por cento de poder tem a transformação do Asta? E olha, eu como já comentei em outros vídeos no canal, acredito que o Asta ele não tem a medição de transformação, assim como os membros da Tríade, que tem várias transformações em diferentes níveis de poder demoníaco. Cada membro da Tríade pode se transformar, e quanto mais poder demoníaco eles liberam, maior é o seu nível de transformação, até que eles chegam em 100% agora recentemente, quando o portal de Qliphort se abriu. Acontece que pro Asta não tem muito isso de nível, porque o demônio dele já tá no mundo físico desde o início. Sendo assim, ele nunca precisou medir o nível de poder que ele estava conseguindo absorver e utilizar. Afinal, os poderes da Tríade vêm do outro mundo. Os demônios estavam selados em Qliphort, e através de um portal eles conseguiam liberar uma parte daquele poder, nunca chegando ao máximo, porque o portal de Qliphort era fechado, e com este primeiro portal fechado, a primeira porta de Qliphort, o poder não conseguia escapar e eles nunca conseguiam utilizar o máximo do poder do seu demônio. O que mudou agora recentemente com a abertura do portal, então eles chegaram a 100% do seu poder máximo, e agora que está em 100%, eu acredito que eles nem mesmo vão precisar ficar falando, caso eles simplesmente se transformem. E isso aparentemente, porque ainda existe a possibilidade da Tríade não poder ficar utilizando sempre o poder demoníaco quando bem entender. Afinal, é um poder que eles pegam emprestado com o seu demônio, e assim eles recebem a energia para utilizar como se fosse sua própria energia. Seus poderes são amplificados, a sua própria magia é amplificada, sua força, sua resistência também. Acontece que isso é muito diferente da magia de união, onde o demônio e o seu receptáculo eles se tornam um só. E quando eles se tornam um só, todos os poderes são divididos entre eles, e basicamente nessa forma, a gente via que se o Asta ficava cansado, o Lieb também ficava cansado, se o Asta ficava ferido, o Lieb também ficava ferido, o que é diferente da Tríade, então eles não têm uma ligação real com o seu demônio, sendo assim eles não podem pegar o poder sempre que desejar. Principalmente se os demônios conseguirem escapar do outro mundo, aí sim a Tríade não teria como utilizar os poderes, pelo menos é o que eu acredito. A próxima pergunta vem do Felipe Oliveira. A Noelle pode vencer a Tríade mesmo com uma magia que não é arcana? E isso é algo que gera uma grande dúvida, principalmente porque no mangá o que se deu a entender foi que era necessário um poder demoníaco para conseguir lidar com um poder demoníaco ou um poder arcano, uma magia de nível arcano. Só assim eles seriam capazes de lutar contra os demônios, enfrentar os demônios e as magias que os demônios possuem. Acontece que agora, mais recentemente, com o anime detalhando ainda mais a explicação da Loropética, a gente viu ela falando que demônios podem ser derrotados por magos que possuem magia 1 ou magia nível 0. Mesmo assim, esses magos ainda poderiam ter dificuldade mesmo sendo extremamente habilidosos e sendo nível 0. Ela mesmo citou o Gaja como exemplo, dizendo que ele era de alto nível, era um dos espíritos guardiões do Reino de Hurt, e mesmo assim ele não tinha poder o suficiente nem habilidade suficiente para vencer a Tríade. E é aí que a gente volta. As magias arcanas são novos poderes mágicos que surgiram principalmente no Reino de Clover,
Clover e que não tem uma ligação direta com as magias elementais principais, não derivam delas e simplesmente nasceram. E assim, então, esses poderes acabam sendo completamente diferentes de tudo já visto e assim, eles podem ter limites diferentes. Com isso, as magias de nível arcano possuem mais chances de interferirem com os poderes dos demônios. Que a gente realmente viu que o poder do Astrid interferia diretamente com o poder dos demônios, mas era uma anti-magia demoníaca. Mas o poder do Capitão Yami, por exemplo, interferia diretamente com os poderes do demônio Zegrid. Assim como a gente sabe que a Vanessa é capaz de alterar completamente o destino com o gatinho Rogue. Sendo assim, ela dizia que essas magias tinham muito mais chances de vencer um demônio. Mas o poder da Noelle, com ela treinando muito e evoluindo seus poderes, e agora, possivelmente, conseguindo chegar a um nível completamente diferente com a magia secreta dos elfos, ela possivelmente pode vencer a Vanica, sim, pode vencer um membro da tríade. A próxima pergunta é do Luciano Assis. Qual o poder do Rei Demônio? E olha só, o Rei Demônio em Black Clover aparentemente é Lúcifer, o demônio que está ao lado de Dante e o último que está lá naquela base da árvore de Triforce. Ele foi dito por Knight como o demônio mais poderoso e aquele que se escapasse traria o fim a todo mundo. Então com isso ele é o Rei dos Demônios, e então também com isso a gente já conhece sua magia. Porque como vimos, os demônios, eles emprestam seus poderes ao seu receptáculo, ou seja, a gente já falou sobre isso nesse vídeo, e então o Dante ele tá utilizando uma magia que pegou emprestada do Rei Demônio Lúcifer. Basicamente a magia gravitacional que o Dante tá usando, que não é a sua própria magia e ele mesmo disse, é o poder do Rei dos Demônios, é o poder do Lúcifer. E essa é uma magia incrivelmente forte, a magia gravitacional pode destruir praticamente tudo que age em seu caminho, tudo que age pela frente, então realmente é uma grande magia, talvez a maior magia do mundo dos demônios. Mas agora também a gente sabe que existe anti-magia, que é uma magia que consegue superar a magia gravitacional, sendo assim então ele não possui a melhor das magias, afinal sua magia pode ser parada pela magia do Asta. Mesmo assim a magia gravitacional também ao mesmo tempo pode lidar bem com a anti-magia, afinal é uma magia completamente invisível. Não dá pra saber exatamente de onde está vindo o ataque, também não tem como cortar ela com a anti-magia. É possível impedir diversos avanços do Rei dos Demônios, mas ao mesmo tempo a magia dele pode ter um alcance gigantesco, sendo assim até a anti-magia teria dificuldades contra ela. Então neste ponto a gente sabe o poder do Rei dos Demônios Lúcifer. E por fim a gente tem a pergunta do Cauã Rodrigo. O Rei Mago perdeu todos os poderes? E não, a resposta para isso é não. O Rei Mago, como a gente sabe, ele acabou de utilizar a última folha do seu Grimório, a folha que havia restado quando ele voltou à vida, simplesmente para conseguir salvar todo o reino. Ele queria lutar contra o Lorde Demônio que estava atacando todos ali, e para isso ele precisava de duas coisas: poder aparecer na frente de todo o reino, então ele precisava se transformar, e também poder utilizar as magias que ele utilizava no passado. Sendo assim, ele utilizou uma magia em si mesmo para poder avançar alguns anos no futuro, ficando mais poderoso, mas essa magia, como a gente viu, não durou por muito tempo. Mesmo assim, essa não foi a sua última magia. Afinal, como a gente sabe, ele voltou no tempo e por esse motivo ele estava em uma época onde ainda não tinha o seu Grimório e não tinha tantos poderes mágicos. Mesmo assim, com o passar do tempo ele vai recuperar todas as suas forças até que volte a ser o Julius Novachronos que todos conheceram. Mas essas foram as dúvidas do vídeo de hoje. Se você tiver outra dúvida ou outra pergunta, é só comentar aí embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!